nosso amigo Eric, jamais igual a ele mesmo, hoje vai nos falar da sociologia da moda. É isso, senhores. Então, o que me inspirou, na realidade, para essa apresentação foram as discussões que circulam ali no nosso grupo sobre a moda, especificamente ali a questão do Jordan Peterson, né, que é sempre com aqueles terninhos bem descolados, e aí, enfim, sempre sai um quebra-pau ali. Eu decidi estudar coisas de uma forma séria. Falei, não, deixa eu estudar essa porra, porque a discussão tá muito desorganizada, e como o Olavo, ele mesmo nunca se interessou por esse assunto, então é interessante verificar que os próprios alunos às vezes ficam sem uma referência, né, sobre o tema. Então eu decidi me dedicar um pouquinho para compreender a história da moda, quais foram as influências socioculturais e espirituais por trás dela, e tenho a ambição de mostrar para vocês uma imagem atual, né, como se fosse uma fotografia atual do momento onde nós estamos, né, instalados. Então, como eu disse, a escolha também é uma aplicação direta daquilo que ensinava o professor, para quem nenhum aspecto da realidade escapa do horizonte de consciência do filósofo. Então, o filósofo, ao contrário de quem não pratica essa arte, é uma pessoa para quem todos os aspectos da realidade são levados em conta, e a atividade dele não é determinada por um tema específico, né? Então, o filósofo, ele não existe um tema específico, um sujeito ao qual ele se dedica especificamente, mas o que define o filósofo é o engajamento total dele com relação àquilo que ele aprende. Então o filósofo, ele pratica aquele princípio platônico de verdade conhecida, verdade obedecida, e as coisas que ele descobre têm um impacto profundo na personalidade dele, tá certo? Então, mesmo a moda, eu acredito que a gente tem que estender a nossa visão não só para o cinema, para as artes, para a música, mas também para a moda, porque é um aspecto contemporâneo, inclusive político, muito relevante. E a gente é preciso ter alguns conceitos bem claros na nossa cabeça quanto a isso. Quando trata-se de Ocidente, é preciso, em primeiro lugar, traçar a história da moda, pelo menos nos seus aspectos mais essenciais, antes de atacar a substância do tema, como eu disse. O ser humano não é um átomo solto no cosmos, desprovido de história antes da sua existência. É um fidelíssimo reflexo da história de toda a humanidade até ele, assim como um símbolo das correntes históricas e espirituais que são o próprio germe e as causas, material formal, eficiente e final do próprio futuro. Então, a nossa situação atual é também a causa da nossa situação, essa situação que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, tá certo? Quem nunca olhou, por exemplo, para os quadros ilustrando a vida dos reis durante o Renascimento, assim como o próprio Luís XIV, em plena era moderna, sem se questionar o porquê eles se vestiam com tal profusão de cores, joias, às vezes até com sapato de salto alto, e vestidos que hoje só poderiam ser portados pelas senhoras da mais alta burguesia. Então a gente vê, por exemplo, o Luís XIV vai lá em Versalhes com peruca, anel, maquiagem, salto alto, caralho, e você fala, porra, como assim? Por que o rei Luís XIV, que era um homem de alta cultura e de altíssima nobreza, se vestia daquela forma? Se aparecer alguém se vestindo desse jeito, você vê o Jordan Peterson coloca um terno azul e vermelho, o pessoal já começa a rasgar a calcinha, porra. Se eles vissem o Luís XIV, eles iam ficar chocados. Então, por que isso se dá? A principal diferença entre a aristocracia e a burguesia, no tocante à moda, é a relação com o princípio do trabalho. O nobre não tem vergonha, aliás, o nobre tem vergonha de trabalhar, de se dedicar a tarefas de natureza manual e braçal, enquanto para o burguês, o trabalho é o princípio em torno do qual todo o seu ethos se estrutura e fora do qual a vida nesse planeta não tem nenhum sentido, tá certo? Então o nobre, ele não precisa trabalhar e, portanto, ele pode se dedicar à ociosidade, ele pode se permitir colocar roupas que não são tão práticas, flexíveis, ou seja, ele vive como uma espécie de Deus aqui na Terra. Ele aproveita da vida, e o fato de colocar aquela peruca, não preciso ir lá cavar, plantar, entendeu?
eu tenho vergonha de trabalhar. Enquanto para o burguês não trabalhar é uma vergonha, né? Até um pouco é uma dos reflexos da reforma protestante. Então você tem aquele tipo de indivíduo para quem trabalha tudo, né? É a razão da sua própria existência. Então, as minhas convicções são a semente das minhas escolhas. Essas diferentes perspectivas se materializarão em uma moda aristocrática carregada e que é o fruto de quem tem dinheiro suficiente para viver e, portanto, que possui tempo para se dedicar ao supérfluo. E a outra burguesa, na qual o homem privilegia a flexibilidade e a versatilidade, quer ela seja por intermédio da roupa social. E aqui, quando eu falo de roupa social, não é a roupa social no sentido habitual de terno e gravata. Roupa social é uma roupa que reflete o seu lugar dentro da sociedade. Então, assim, o padeiro se veste como padeiro, o pastor como pastor, o padre de padre, entendeu? Para o pobre, né? O pobre é assim, ele se veste de acordo com o trabalho que ele faz. E o burguês, né? Ele se veste com o uniforme da burguesia, que é o terno e gravata, tá? Então, ele se veste de rico. Então, assim, se ele é fazendeiro, banqueiro, se ele é um industrial, todos eles têm um terno, uma gravata e uma camisa, que é o uniforme do rico. Então, você não sabe muito bem qual é a natureza da atividade a qual ele se ocupa, mas ele está vestido como rico. Para os pobres, não. Você se veste como um operário e, assim, nas horas vagas, você usa uma camisa, um terno, no batismo do seu filho, etc. Mas, assim, não é roupa feita pela alfaiataria, né? Mas é feita por costureira. Quem aqui não tem uma avó costureira, né? Uma tia? Então, assim, eu estou falando aqui do mundo burguês, tá? Então, só para a gente recapitular, a aristocracia, ela se serve da alta costura, tá certo? Isso desde o Renascimento. Você vê aqueles reis, Henrique VIII, por exemplo, dos Tudors, o próprio Francisco I da França, como eles se vestiam de forma gloriosa. Isso na realidade desde o Antigo Egito, né? E a partir dos anos 1850 acontece a Revolução Burguesa, né? A Revolução Burguesa não se dá necessariamente no momento da Revolução, em 1789. Ali a cabeça do rei é cortada, mas existe um período de transição ali que você tem a restauração, né? Depois tem Napoleão, depois você tem a restauração, a monarquia de Júlio. Então existe ali um braço, né? uma queda de braços entre burguesia e aristocracia, que culmina com uma vitória da burguesia ali por volta de 1850, né? E isso vai se desenrolar até mais ou menos 1960, onde uma outra grande revolução acontece. Então, de 1850 até 1960, o pobre se veste com a roupa social, já expliquei o sentido que eu uso para esse termo, e o burguês se veste de rico, tá? Nas horas vagas, o pobre tenta copiar o rico. Normalmente ele tem 2 ou 3 camisas feitas por costureira, roupa de segunda mão, e esse é o princípio sobre o qual toda a moda ela se baseia até 1960, tá certo? Eu acredito, inclusive, que o próprio Olavo, talvez, não sei se ele tenha pensado sobre isso, mas na sua forma de se vestir ele refletia bem os princípios dessa época, tá certo? Então, onde eu estava? Que é uma espécie de uniforme da burguesia abastada que funde todos os homens num vultoso fluxo negro envolto de fumaças de charuto, né? E as suas peculiaridades são dissolvidas, né, numa espécie de todo, de uma espécie de rio onde todo mundo está com terno, gravata, enfim. Então, foi só uma tentativa literária aí de representar o mundo burguês, né, os princípios burgueses de se vestir. Então, a partir de 1850 até meados dos anos 1960, o ponto de vista burguês se impõe. Nele, os homens se vestem sobriamente em camisa, gravata e costume, e o produto da criação da moda permanece exclusivo para sua mulher, que, ao contrário das camponesas, possui um estilo de vida. O asif aqui, cara, é aquela coisa do franco-brasileiro ocioso, né? O burguês, ele não se serve da alta costura, mas ele veste a esposa dele, tá? Ele monta a esposa dele, que, ao contrário das camponesas e até de algumas nobres, ela não trabalha, né? Então a ociosidade é um dos ideais burgueses. O burguês, ele não se serve do produto da alta criação, mas ele monta a esposa dele.
O homem deve trabalhar e, portanto, se vestir com uma roupa que seja suficientemente flexível, tá? Nas classes mais baixas, no entanto, os homens e mulheres se vestem segundo o ditame de suas ocupações, portanto, um pastor de ovelhas, como ovelhas, etc, como eu já disse. Em ocasiões especiais, as pessoas tentam reproduzir o ideal encarnado pela classe mais abastada, mas com peças de segunda mão. Se nas classes mais baixas é possível depreender o trabalho da pessoa por intermédio da roupa que ela veste, o mesmo não se dá com os homens da classe mais alta que, quer sejam fazendeiros, industriais, homens do capitalismo financeiro, simplesmente herdeiros, todos se vestem de rico. E é isso aí, se vestir de rico é o princípio sobre o qual o burguês se baseia o seu armário. Então, a partir de meados dos anos 60, a situação que até aqui perdurou por mais de 100 anos é revolucionada com o advento de dois fatores. O primeiro se dá no plano social e cultural, onde emerge uma demanda por maior igualdade entre os sexos, né? Então você tem ali algumas figuras emblemáticas, Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Angela Davis, que demandam mais igualdade entre o homem e a mulher. E ao mesmo tempo existe uma universalização do ready to wear. Ready to wear, para quem não sabe, é essa roupa que a gente usa, que tem um formato padrão, né? Tem L, M, GG. Antes não tinha essa porra, todo mundo ia lá na costureira, fazia, tinha 2 ou 3 camisas, mas não existiam linhas de produção de roupa. Isso começa a acontecer mais ou menos por volta de 1960. Então existe uma convergência entre demandas por mais igualdade entre os sexos e a universalização do ready to wear, ou prêt-à-porter, em francês. Portanto, a partir de agora, as roupas não são mais feitas sob medida por intermédio das mãos de costureiras e alfaiates, mas nas linhas de produção das indústrias capitalistas, com um sistema de medidas padrão destinado à venda para toda a população. O modelo que encarnou o fluxo desses dois movimentos históricos é o sportwear unissex, que inundou os mercados a partir dessa época. Então eu trouxe uma imagem aqui dessa moda sportwear, que foi o elemento que simboliza essa transição do mundo burguês para o mundo contemporâneo, que eu identifico ali com o começo dos anos 60, tá? Então vocês vão ver que coisa mais linda. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver aí? Esse era o modelo sportwear. Os anos 60 é uma época de democracia, é uma época de emergência da classe média. A gente está no meio da Guerra Fria, então a burguesia precisa trabalhar, precisa tratar o proletariado e mesmo a classe dos colarinhos brancos com uma certa parcimônia, porque eles têm medo de que eles basculem, né? Basculem não, mudem, né? Adotem a ideologia comunista. E portanto esse sportwear ele é bem democrático. Você veja que a diferença entre masculino e feminino ela se dissolve. Antes o homem tinha o terno, a mulher com o vestido, a coisa era muito explícita, e a partir dos anos 60 você já consegue notar uma espécie de uniformização na forma de se vestir. E como que eu posso qualificar a coisa? É uma democratização, por assim dizer, que se dá no plano horizontal entre homens e mulheres, mas também no vertical. Tanto o pobre como o rico, tá? Ou a classe média alta usam o sportwear. Aqui, ó, o pessoal vai ver o vídeo depois. Aqui essa moda linda do sportwear, enfim. Talvez o fator que mais salte aos olhos de primeira seja a destruição do masculino e feminino, que usam agora o mesmo tipo de roupa. A diferença de classe social também é submergida na onda unissex sport. Para que a indústria permaneça rentável, no entanto, é preciso vender numa velocidade constante. Mas a moda unissex por ela mesma não contém em si a qualidade necessária para permanecer de forma indefinida nessa posição de fonte de inspiração universal. Então, você fabrica essa bosta aqui durante 2 ou 3 estações, o pessoal quer alguma mudança, tá? Então, mas qual vai ser a nossa fonte de inspiração? Se o sportwear não responde mais à demanda do mercado e que eu preciso continuar alimentando as minhas linhas, é aí que acontece o grande batismo da juventude enquanto ideal de moda, tá? Isso é algo que se dá nos anos 1960
E o que a indústria decide fazer? Decide eleger o jovem como a minha nova fonte de inspiração. Então é daí que vem, então vejam só que esse ideal, esse culto da juventude, não é uma coisa que se deu somente de uma forma espontânea, como um reflexo do espírito da época, dos anos 60, mas foi uma decisão deliberada da classe capitalista que precisava renovar a sua fonte de inspiração, de modo a alimentar as linhas de produção das suas fábricas, certo? Então o jovem ele é eleito como nova fonte de inspiração. É daí que se dá a eleição da juventude, fato que ressoa de modo coerente com a diversidade de movimentos juvenis que eclodem nessa época, um prato cheio para os criadores da indústria. Então, hip, rasta, babacu, punk, new wave, os anos 60 e 70 foram testemunhas de uma rica série de tendências que estimularam profundamente a paixão da juventude. E ela que será eleita como fonte de inspiração para o comércio, que ajuda a elegê-la como modelo ideal a ser seguido por toda a sociedade. Esse processo é um exemplo interessante de como a economia pode influenciar a cultura e não o contrário, embora esse fenômeno não seja uma regra universalmente aplicável, podendo se dar no sentido contrário também. Tá certo? Nem sempre é a indústria que influencia a cultura, mas às vezes acontece, como nesse caso. Essa difusão, que ocorre desde a tendência encarnada pela juventude até a rotina implementada na linha de produção, se dá por intermédio de 3 tipos de jovens, tá? Eles são os trendies, os young sophisticated, ou miné em francês, e os clássicos. Existem 3 tipos de jovens. Então, eu devo ter colocado aqui em algum lugar. Peraí, pô. Deixei um mouse aqui. Não é. Existem 3 tipos de jovens. Trendy, ou branché, o young sophisticated, é o jovem sofisticado, e o clássico, o BCBG, tá? São 3 tipos de jovens, basicamente eles existem até hoje, tá? Então o trend, quem que é? É o cara, é o marginal, é o antissocial, é o cara que está na vanguarda, na tendência, que se veste de uma forma um pouco subversiva, tá? Então ele é punk, ele é hippie, então a sua forma de se vestir contém elementos de natureza antiburguesa. E, portanto, ela não pode ser integrável na linha de produção. Tá? Eles estão na vanguarda, eles se vestem de uma forma antiburguesa, mas eles não são integráveis. Então você tem esse grupo intermediário, que é uma espécie de centrão da juventude, chamado de Young Sophisticated, que absorve esses elementos subversivos e que faz um trabalho de depuração, de modo a criar um estilo que seja integrado dentro da indústria, tá certo? Eu vou dar alguns exemplos bem concretos sobre esse fenômeno mais pra frente. E aí, esse processo dura mais ou menos 4 anos, tá? Durante 2 anos você tem o trendy, a partir do momento que o Young Sophisticated depura os elementos do trendy, de todo o ranço anti-burguês, o trendy já vai para uma outra, parte para uma outra, e aí as grandes marcas da moda durante 4 estações mais ou menos podem vender o resultado da depuração trendy. E aí depois de 4 anos nós, né, os jovens clássicos, a gente vai decidir o que é clássico e o que não é. Vocês querem um exemplo? A calça jeans, no começo dos anos 60, era um símbolo de subversão. Tá? No começo tratava-se de um estilo de roupa social que era usado por mineradores ali em São Francisco, né, que tinham muitas minas de ouro naquela região. Então o cara que criou a calça jeans, que é que colocou o nome inclusive em uma das marcas, eu não sei, eu esqueci agora como é que chama, começou a usar a porra da calça jeans porque ela era mais resistente do que a calça social clássica, né? Depois teve os filmes do western, onde o cowboy, né, o John Wayne aparecia com as calças jeans, e ali nos anos 60 tinha o James Dean, como que chama, Marlon Brando, né, usavam as calças jeans, e os hippies a adotaram como uma espécie de roupa antiburguesa, né? Então olha só a conotação que a coisa tinha nos anos 60. Só que hoje é um item considerado clássico. Então o cara que vai lá, coloca uma camisetinha polo e uma calça jeans, ele acha que ele é clássico. Mas os clássicos foram eles mesmos que decidiram, tá, esse elemento aqui pode ser adotado dentro do panteão da classicidade, por assim dizer, tá? Então eu trouxe um exemplo bem concreto para vocês. Fiz um estudo de caso para o Brasil, tá? Para ilustrar isso daqui, peraí. Não é nessa imagem que eu queria, essa daqui, ó.
Vocês estão vendo essa imagem? Esses aqui são meus primos lá na quebrada em São Paulo. Você tá falando sério? Não. Tá. Isso daqui, cara, nos anos 2010, era os marginais lá, os trombadinhas Diadema. de Diadema lá. Vou puxar o computador mais pra cá, porque daí aparece no vídeo. São lindos, estão vendo aqui, ó? Os maconheirinhos usavam esse tipo de roupa aqui. E você veja que essa forma de se vestir estava associada ao tráfico, evidentemente, ao crime, tá? O pessoal que ouvia Racionais. Subcultura, né? Subcultura trash. E depois de um tempo, essa subcultura começou a ser minetizada, né? No sentido de que ela foi depurada por alguns jovens. Então eu coloquei uma foto aqui do Gordão da XJ e do Mau Mau Zica. Esses caras aqui são dois influenciadores que têm mais de 20 milhões de seguidores no Brasil. O Gordão da XJ, ele tem 380 quilos e ficou famoso porque ele pega uma motinha XJ e tipo empina, sabe? Fica sem camiseta, assim, ele acelera e ficou famoso por causa disso. E o Mau Mau ZK é tipo uma dupla, né? Ele faz uma dupla com o Gordão da XJ. E eles foram convidados aqui pro Ticaracatica Cast, né? Enfim, você veja que o elemento antissocial e do submundo já foi integrado pelo Young Trade. E aí você tem até aqui, ó, tá vendo esse piá aqui? Ele usa os elementos do trombadinha, mas você visivelmente constata que é um piá de prédio, né? Que inclusive já fez uma espécie de integração com a onda woke, tem um cabelinho rosa, é gordinho, tá comendo um hambúrguer aqui. Tá com Vegano. colar E é provavelmente vegano, tá? Então, pessoal, isso aqui parece engraçado, mas é uma aplicação concreta do conceito que eu expliquei pra vocês. Hoje, qualquer palhaço lá no Brasil, tem um monte de milionário que se veste com essa porra. E além do óculos amarelo, tem também aquelas correntes de ouro, né? O relógio turbinadão. Então, era só um exemplo concreto, né, de aplicação, para a coisa não ficar demasiadamente teórica. Eles são nessa sequência, tá? Tudo bem. Em primeiríssimo lugar, numa posição marginal, olha só, não. A difusão que ocorre desde a tendência encarnada pela juventude até a rotina implementada na linha de produção, que já tem linhas de produção desse óculos aqui, se dá por intermédio dos três tipos de jovem: trendies, sophisticates e clássicos. Em primeiro lugar, em uma posição marginal com relação à sociedade, se encontra o trend, que é o jovem que se instala na vanguarda de maneira a materializar um estilo hostil aos valores da sociedade burguesa. Em seguida, os elementos antiburgueses são depurados, como eu expliquei. E é interessante, eu vou trazer tem alguns exemplos de processo de depuração bem interessantes que aconteceram ali dos anos 60, 70 e 80. Então, por exemplo, o hippie, ele veio assim, ele apareceu mais ou menos ali depois do sportwear. O hippie, ele se vestia dessa forma, que era visivelmente uma coisa antiburguesa, né? E depois de um tempo, o estilo hippie, meio trash, maconheiro fedido, foi meio que depurado e se transformou no cheap chic, né? Então o cheap chic já é uma coisa assim mais palatável ali pela alta sociedade, tá certo? Só uma coisa, Eric. Aquele seria o trendy e aquele o sophisticated. O trendy e o sofisticado, tá? Trendy, sofisticado. Antiburguês, integrado pela burguesia. Outro ponto importante, o hangar, né? Que vem depois, ou o cheap chic, depois do hippie. Maconheiro fedido, antissistema, vegano, promíscuo, integrado pelo sistema, sofisticado, virou a moda disco, tá vendo? Você tem alguns elementos em comum ali, né? Tipo de camiseta floreada, mas aqui uma coisa mais depurada. E aqui o punk, né? Que vem na sequência. O pessoal que ouvia Replicantes, Garotos Podres, né? Sex Pistols, né? Como que chama? O Johnny Rotten, né? Aqueles caras que cuspiam, né? Iam na BBC, cuspiam no chão. E aqui você já tem a versão sofisticada, depurada do Punk Diffusion, né? Já filtrando assim, alguns elementos subversivos da moda punk. Então é isso, pessoal. Deixa eu explicar. Tá, então só pra gente situar, existem 3 períodos de tempo que são importantes. O
serem retidos. Então a moda, o princípio aristocrático, que vai até 1850, de 1850 a 1960 o período burguês, e a partir dos anos 60 o período do ready to wear. Isso vai de 1960 até o final dos anos 80, tá? Ready to wear, no qual você começa com a moda unissex nas linhas de produção e você a substitui paulatinamente pela nova tendência dos jovens. Qual que é a tendência que os jovens eles desposaram nesse ano? É essa, então vai ser a moda daqui a 2 anos, tá? Esse é um processo que vai desde o hip até o punk, até o new wave, na verdade, onde uma crise se instala dentro da indústria da moda, que não pode mais ficar dependente da juventude, tá? Porque nem sempre acontecem novas tendências assim, tipo a cada 2 anos, né? A demanda pelas vendas e pela continuidade de produção, ela é maior e mais importante. São 2 estações por ano, pô, né? Spring, Summer, Autumn and Winter. Então, os New Waves, eles implementam um novo tipo de técnica no qual eles misturam alguns elementos de futurismo com o retrô, tá certo? E instalam um novo tipo, uma nova forma de praticar a moda, tá? E essa forma de praticar a moda é o que vai inspirar o que a gente chama hoje de criação, tá? Então, a criação é a 4ª etapa na evolução da história da moda, que sucede a inspiração pelo jovem para se tornar uma coisa mais mecânica, tá? Então, o criador, a partir dos anos 1990, ele não olha mais para o jovem, não tenta mais entender o que passa dentro da cabeça dele, mas ele começa a misturar alguns elementos de uma forma aleatória, e esse é o princípio a partir do qual ele vai construir as novas coleções, tá? Então, eu acho que eu tenho, sim, vou trazer alguns exemplos. No final dos anos 80, o processo de concepção atinge uma nova crise, que eu acabei de explicar. A saída da situação se dá pelo New Wave. Então, o processo de criação New Wave ele é baseado em 5 categorias, tá? Que se inspiram no que é chamado de estoque de imagens da moda. Então, assim, o que passa na cabeça de um criador hoje em dia? Isso é um processo que se dá até hoje, tá? Ele vai se inspirar basicamente em 5 tendências. Etno, ele vai tentar reinstaurar uma espécie de moda tipo viking ou índio da América ou de uma tribo africana da puta que pariu. Retro, ele vai tentar reproduzir uma coisa que já foi moda no passado, mas ele volta a fazer isso. Adolescente, né? Aquela coisa da juventude como ideal, ele vai construir peças, né? Roupas, looks que se reportam à adolescência. Social, alguns tipos de look que dá para trabalhar, que se reportam para trabalhar. Tem até alguns modelos que tipo desfilam com uniforme de mecânico, essas coisas, vocês vão ver. E a técnica, né, que é aquela coisa meio futurista, tipo chapéu de alumínio e o caralho. Estoque de imagens da moda, e aí eles pegam esses 5 elementos e fazem, como só tem engenheiro aqui, e fazem um produto cartesiano com as 5 técnicas de criação, que é a técnica de deslocamento, inversão, transposição, combinação, qualificação. Olha só, a coisa ressoa muito com o esquema pós-estruturalista, né? De que não existe mais as coisas não têm mais substância, mas trata-se apenas de uma combinação. Então, desde os anos 90, eles vão misturando essas 5 fontes de inspirações lá, etno, sócio, etc., com essas técnicas. Então, você tem a técnica do deslocamento, que consiste a usar, por exemplo, uma roupa masculina uma roupa de um índio da América dentro de um contexto que não é o seu. Então, assim, o cara com uma roupa de índio com um terninho em cima, entendeu? Isso é o que eles chamam de deslocamento. Inversão. Até os anos 2000 era basicamente fazer as mulheres se vestirem de homem, tá? É importante a gente entender uma coisa com relação à história das ideias. Até os anos 2000, nenhum criador ousava colocar o homem vestido de mulher, tá? Até os anos 2000 isso era uma coisa era uma espécie de tabu que existia, que não existe mais por causa de um processo que vai se instaurar ali nos anos 2000, que eu vou explicar um pouquinho depois, bem rápido, porque já deve estar avançando. O homem, porque, olha só, e de acordo com Alan Sorralho, se dá porque o homem,
a mulher não tem pênis, tá? Então assim, a mulher nunca vai ser um homem, agora o homem ele pode fazer sexo com o bumbum. Então isso sempre foi um tabu, né? Então o homem usar roupa coladinha sempre foi tratado como um tabu, porque é muito estranho, tá? Instantaneamente a coisa cria-se um clima muito estranho, tá certo, pessoal? Então a inversão até os anos 2000 basicamente vai consistir em fazer as mulheres se vestirem como homem e não o contrário. A partir dos anos 2000 isso vai mudar, vocês vão ver a última estação da Gucci que eu vou mostrar. Tem o fenômeno de transposição, no qual você usa um elemento dentro de um contexto que não é o seu, mas de forma adaptada. Por exemplo, o blazer feminino. O blazer era um acessório tipicamente masculino que nos anos 80, pelo Jean-Paul Gaultier, foi transformado, né, foi refinado, né, e foi feito sob medida para o corpo da mulher. Então, na época era uma coisa revolucionária, hoje é considerado o blazer feminino como uma coisa clássica, tá? Mas trata-se, diferente do deslocamento, onde você coloca a coisa no contexto que não é o dela, na transposição você adapta esse elemento ao novo meio, tá certo? E você tem a combinação. A combinação é onde você pega duas coisas diferentes para criar uma terceira que não é nenhuma das duas, tá? Um exemplo clássico é a saia vestido, né? Como eles chamam? Jupe-robe. A jupe-robe, né? Que é uma espécie de calça que é uma saia. Então você mistura dois elementos heterogêneos de modo a criar um terceiro. Diferente, existe uma qualificação que encarna um pouco dos dois polos que existem no mundo ocidental, que é o polo francês e o polo inglês, tá? Então existem qualificações do tipo fan, que é a qualificação inglesa. O inglês ele é mais subversivo e trash do que o francês, tá? E é uma moda geralmente masculina, subversiva, enquanto que a moda francesa ela é feminina, adulta e mais sofisticada, tá? Então trata-se de criar efeitos engraçados e cômicos com a inversão e também criações finas, tá? Algumas vezes a coisa não é só subversiva, né? Criações que se adaptam bem ao universo feminino. Então, de modo geral, se vocês quiserem interpretar, a chave para interpretar qualquer desfile de moda hoje consiste em entender que trata-se sempre de um produto cartesiano, né, entre os estoques da imagem da moda e as 5 técnicas de criação. Se você entender isso, você aprende a depurar a coisa e é isso, ela não é necessariamente ruim, tá? Como diria o Ortega y Gasset. Se você observar a coisa como moda, como arte, o olhar que você porta sobre a coisa ele é diferente. Tá, então, eu falei sobre as 5 técnicas. E aí, assim, eu queria só mostrar um exemplo para vocês de aplicação, de tipo de análise que a gente poderia fazer. Então, eu peguei essa imagem aqui, é uma modelo, tá vendo aqui? É uma modelo que foi a primeira modelo que apareceu no desfile da Louis Vuitton, na última estação, SS24. E aí, olha só, fiz